Existe um mistério que a Bíblia menciona apenas em sussurros. Um evento que ocorreu enquanto o mundo chorava e os discípulos se escondiam em terror absoluto. Durante 3 dias, o corpo do Criador jazia frio em um túmulo emprestado. E o silêncio de Deus parecia decretar o fim da esperança. Mas você já se perguntou o que realmente aconteceu nessas horas de escuridão? Enquanto a terra estava em luto, o mundo espiritual estava em guerra. As Escrituras nos dão pistas aterrorizantes e gloriosas de que Jesus não estava apenas dormindo. Ele estava em uma missão, uma descida vertiginosa às profundezas mais abissais da existência, para um confronto que mudaria a arquitetura da eternidade. O que vou te contar agora não é apenas uma história. É o relato do momento em que a luz invadiu a escuridão absoluta e a morte descobriu que havia engolido algo que não podia digerir. Prepare seu coração, porque vamos descer ao lugar onde as sombras reinavam, até o momento exato em que as chaves da sua liberdade foram tomadas de volta. Imagine o cenário. Jerusalém está envolta em uma ressaca espiritual pesada. O véu do templo se rasgou, a terra tremeu, e agora um silêncio sepulcral cobre a cidade. Mas nas regiões inferiores, no Sheol, no Hades, no lugar que chamamos de inferno, a atmosfera é de uma festa macabra. As forças das trevas celebram. Satanás, a antiga serpente, acredita ter vencido a partida de xadrez cósmica. Ele conseguiu, o Filho de Deus estava morto. A voz que comandava os ventos foi silenciada. As mãos que curavam leprosos estavam pregadas e imóveis. O inferno aguardava a chegada da alma do Messias como um troféu de guerra, a peça final para selar o domínio eterno do mal sobre a humanidade. Os demônios, em sua euforia grotesca, não percebiam o erro fatal que haviam cometido. Eles não entendiam que a morte de Cristo não era uma derrota, era uma invasão. De repente, a celebração nas trevas é interrompida. Uma vibração começa a sacudir as fundações do abismo. Não é um terremoto comum, é a presença da santidade absoluta entrando em um lugar feito de pecado. A escuridão, que até então era densa e impenetrável, começa a recuar diante de uma luz que não emana de uma tocha ou de um sol, mas da própria essência daquele que desce. Jesus Cristo não desceu ao inferno como uma vítima. Ele não desceu para sofrer nas mãos de demônios. Ele desceu como um guerreiro, como um senhor dos exércitos entrando no quartel-general do inimigo para saquear seus bens. Visualize o confronto. De um lado, o acusador, Satanás, cercado por milênios de almas aprisionadas, segurando as chaves da morte e do inferno com um orgulho possessivo. Do outro, o cordeiro que foi morto, mas que agora se apresenta como o leão da tribo de Judá. Satanás aponta para a lei. Ele grita que o salário do pecado é a morte, e que a humanidade lhe pertence por direito de conquista, pois todos pecaram. Ele argumenta com a legalidade fria de um promotor cósmico: eles são meus. Ele sibila porque quebraram as tuas regras. E ele estava certo. Pela lei, estávamos condenados. Mas Jesus não foi lá para quebrar a lei. Ele foi lá para cumpri-la. Imagine o momento em que Cristo mostra as marcas em suas mãos. Não são feridas de fraqueza, são recibos. O sangue derramado na cruz não foi uma derrota, foi o pagamento integral da dívida. Jesus olha nos olhos do inimigo e declara que a dívida foi paga. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. A justiça de Deus foi satisfeita não com a nossa condenação, mas com o sacrifício dele. O inferno estremece. O argumento de Satanás desmorona. A morte que segurava a humanidade com garras de ferro sente seu poder se dissolver, porque a morte só tem poder onde há pecado não perdoado. Mas ali estava aquele que se fez pecado por nós e que, no entanto, não tinha pecado próprio. A morte tentou segurá-lo, mas foi como tentar prender um oceano em um copo de vidro. Ela não podia contê-lo. Então, acontece o ato final dessa invasão. A Bíblia diz em Apocalipse 1:18 que ele tem as chaves da morte e do inferno. Como ele as conseguiu, ele as tomou. Imagine a autoridade suprema quando Jesus arranca das mãos do inimigo o poder de prender a humanidade no medo eterno. Ele abre as celas, ele prega aos espíritos em prisão, ele lidera o cativo Abraão, Isaque, Jacó, Davi,
todos os que morreram na esperança da promessa veem finalmente o Redentor face a face. O seio de Abraão, o paraíso provisório, é esvaziado. Uma procissão triunfal começa a subir das profundezas. A morte foi tragada pela vitória. O aguilhão da morte, que é o pecado, foi quebrado. Quando Jesus ressuscitou naquela manhã de domingo, ele não voltou sozinho. Ele voltou trazendo a liberdade para todos nós. Ele subiu ao alto, levando cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O túmulo vazio em Jerusalém era apenas o sinal visível de uma vitória invisível e muito mais profunda que havia ocorrido nas regiões baixas da terra. Mas por que isso importa para você hoje? Por que estou contando essa história antiga com tanta urgência? Porque muitos de nós ainda vivem como se Satanás ainda tivesse as chaves. Vivemos com medo da morte, com medo do passado, presos em celas de culpa e vergonha que já foram destrancadas há 2000 anos. Você precisa entender, a porta da sua prisão está aberta. O inimigo pode rugir, pode ameaçar, pode tentar te convencer de que você é escravo dos seus vícios, da sua depressão, dos seus erros, mas ele é um mentiroso. Ele não tem mais as chaves. Ele não tem mais autoridade legal sobre aquele que está em Cristo. A única maneira de ele manter você preso é se você acreditar na mentira de que a porta ainda está trancada. Mas eu estou aqui para te dizer, com a autoridade das Escrituras, você é livre, o preço foi pago no Calvário e o recibo foi validado na ressurreição. Esse nome não é apenas uma palavra religiosa, é o nome que fez o inferno tremer, é o nome que dobrou os joelhos de principados e potestades. Quando você ora, quando você clama, você não está pedindo ajuda a um Deus distante e passivo. Você está invocando o vencedor que atravessou o inferno e voltou para garantir que nada, absolutamente nada, possa te separar do amor de Deus. Não importa quão fundo você tenha caído, não importa quão escura pareça a sua situação agora, não existe abismo tão profundo que a luz dele não possa alcançar, porque ele já esteve no lugar mais profundo de todos e saiu vitorioso. Você está vivendo como um prisioneiro em uma cela aberta, paralisado pelo medo, ou você está vivendo como um filho livre, caminhando na luz da ressurreição. As chaves estão nas mãos de Jesus e ele está estendendo a mão para você agora. Ele está te convidando a sair das sombras. Não deixe que o sacrifício dele seja em vão na sua vida. Não aceite as correntes que ele já quebrou. A liberdade não é apenas uma possibilidade, é a sua herança, tome posse dela. Viva como alguém que sabe que a morte morreu. Viva com a ousadia de quem sabe que o inferno não tem a última palavra sobre o seu destino. Se você sentiu o peso dessa verdade, se o seu coração acelerou ao ouvir sobre essa vitória, isso é o Espírito Santo te chamando para um nível mais profundo de liberdade. Não ignore esse chamado. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Deixe esse poder transformar sua mente, sua família, sua história. Hoje é o dia de deixar as catacumbas do medo e caminhar sob o sol da graça. Se você quer tomar posse dessa liberdade hoje, se você quer declarar ao mundo espiritual que você pertence ao vencedor e não ao acusador, eu quero que você faça algo agora. Não feche este vídeo sem selar esse compromisso. Inscreva-se neste canal.
pois nossa missão aqui é desenterrar essas verdades profundas que libertam. Mas mais importante que isso, vá aos comentários e digite: Eu sou livre em Cristo. Declare isso publicamente. Quebre o silêncio. Ao escrever essas palavras, você está assinando seu decreto de alforria diante de todo o mundo espiritual. Curta este vídeo para que essa mensagem de vitória chegue a outras pessoas que estão presas na escuridão, precisando desesperadamente ver a luz. Juntos, vamos saquear o inferno e povoar o céu. Deus te abençoe poderosamente.